Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de imperialismo no século XIX, relembrando que eu já falei um pouco com vocês sobre a África ser dividida entre as nações europeias, que é um momento muito importante e é possível também de compreender este novo momento, que é a ocupação da Índia, a partir daquele olhar de que nós traçamos no vídeo anterior, porque dá uma definida sobre o que é o imperialismo, não é? Dá uma definida que neste momento da história, no século XIX, a sociedade já industrializada busca novos mercados, busca matéria-prima e busca mão de obra barata. Então é muito interessante para os países que estão já desenvolvidos com a sua indústria buscarem outros caminhos, e a Ásia nesse momento é um bom referencial de crescimento para esses países. E a Inglaterra nesse momento tem ocupado a Índia, e nós vamos falar um pouco da Índia. Já falamos em outros vídeos também sobre a Índia. Muito importante a gente conhecer a realidade cultural, religiosa da Índia, porque neste momento de entrada da Inglaterra na Índia, a gente vai perceber um choque cultural muito grande, e que se a gente não compreende a grandeza religiosa e cultural da Índia, a contribuição que ela nos traz, né, para a humanidade, as referências, inclusive religiosas, que nós temos também no Evangelho Jesus. Então a gente não compreende muito bem essa contribuição da Índia, nem tampouco esse contato que a Índia e a Inglaterra vão ter neste momento. Muitas vezes a gente estuda história pensando apenas em refletir sobre assuntos que já estão postos na sociedade como corretos, numa visão materialista já sedimentada nas universidades, na sala de aula, mas precisamos ampliar esse olhar, aprofundar, mergulhar no que é cultural, no que é religioso, no que é espiritual, para compreendermos as leis de Deus que regem toda a humanidade, não só a nossa vida pessoal, mas como a nossa vida coletiva. E é aqui que eu faço esse convite para você fazer esse mergulho comigo, porque para além do fato histórico, para além do que é dito na escola, na universidade, existe uma lei maior que nos coloca frente a frente com os nossos desafios para que ocorra a nossa evolução espiritual, porque este é o verdadeiro motivo de estarmos aqui. E muitas vezes os conflitos que enfrentamos são necessários à nossa evolução, porque afinal de contas, evoluir não é uma escolha, evoluir é uma necessidade. E quando o mundo prepara-se para a mudança industrial, quando o mundo prepara-se para acabar com a escravidão e abrir uma nova frente de trabalho, que é o trabalho assalariado, não tem como conter essa avalanche de mudança, porque a vida tem suas leis, as suas regras, e as mudanças vão ocorrer, querendo ou não. Muitas vezes esses contatos são dolorosos, porque temos que resgatar faltas do passado. E tanto a Inglaterra quanto a Índia trazem máculas que agora precisam ser colocados à prova. E muitas vezes nós consideramos esses contatos que são verdadeiramente violentos, e nós não podemos deixar de citá-los com uma crítica e uma indignação que é natural daqueles que já percebem o mundo sobre um olhar mais compassivo, sobre um olhar que traz mais compaixão. E nós vamos ver aqui esse contato da Índia com a Inglaterra de uma forma muito difícil, muito dolorosa, mas necessária, a evolução dos dois grupos. Então, a Inglaterra, quando se desenvolve, começa a ocupar espaços no mundo inteiro, desenvolve um grande império, não é? Um império que vai levar essa indústria para todos os continentes. É por isso que consideramos o Império Inglês no século XIX o maior império do mundo, é aquele que nunca dorme,
porque em todos os locais do planeta a Inglaterra tem possessões, e cada vez mais essas possessões estão ligadas à economia que vem representada aqui pela Companhia das Índias Orientais, que é uma companhia que trata de comércio, que tem primeiramente o interesse em fazer comércio com os indianos, mas que aos poucos vai se tornando muito mais invasiva, não só no território, colocando as suas indústrias para crescer dentro da Índia, não só também na política, porque vai aos poucos influenciando as elites para que ela devagar vá se entranhando na Índia, não é? E aí fazendo com que os indianos fiquem completamente reféns da política econômica da Inglaterra, sendo aqui representada pela Companhia das Índias Orientais. Então nós vamos ver a Companhia das Índias Orientais, inclusive, formar um exército. Ela não só corrompe as elites que estão interessadas no lucro e comercial frente às trocas comerciais com a Inglaterra, porque no primeiro momento a Índia tem um comércio de tecidos muito grande, de especiarias, de vários produtos que as elites têm interesse em fazer comércio com a Inglaterra, e aí aos poucos ela vai se entranhando ali neste comércio. Mas com o tempo a Companhia das Índias Orientais se mostra muito mais forte, e aí vai começando a dar ordens aos líderes, e esses líderes passam a obedecer os critérios que a Inglaterra determina. Inclusive, essa Companhia das Índias Orientais não é somente da Inglaterra. Quando a gente fala de Companhia das Índias Orientais, a gente vai ver uma Companhia das Índias Orientais da Holanda, outra de Portugal, e várias nações construíram essa mesma companhia comercial com esse intento de causar grande participação comercial, mas também de enveredar por dentro das nações. E é o que a Índia agora vai sofrer, esse assédio muito grande, a ponto da Inglaterra interferir não só no comércio, na política, delimitando áreas territoriais, colocando escolas com pessoas aprendendo inglês e dentro das escolas primárias, manifestando desacordo com a cultura local, inclusive humilhando os indianos, consideravam inferior a cultura dos indianos em relação à cultura ocidental, não é? Que eu já falei para vocês, baseado daquela premissa dos europeus que se consideram superiores às outras nações, não é? A partir daquele pensamento científico que eles consideram correto, que é o darwinismo social. Tem um vídeo também sobre este assunto, que vai deformar a teoria do darwinismo numa perspectiva social, e aí coloca os indianos, africanos, chineses, não é? Como seres inferiores, e colocando também a Europa como um grupo de superioridade moral, intelectual, religiosa, fazendo com que eles entendessem que poderiam maltratar e dominar os povos não europeus. Então a Europa vai fazer esse papel, não é, de dominadora, vai tentar cristianizar os povos indianos, e nós sabemos que a Índia, por ter uma cultura muito profunda e arraigada nas suas tradições, com a sua religiosidade baseada nos seus deuses simbólicos, não vai ser fácil para a Inglaterra adentrar essa sociedade já milenar sem resistências. Nós vamos observar isso.
E vamos ver aqui também que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já dá um traço sobre essa questão da Inglaterra ter aí uma missão também de levar para o mundo todo aquilo que ela recebeu, que foi a oportunidade de ser a pioneira na industrialização. Porque sabemos que quando as sociedades recebem essa tarefa de levar o conhecimento para outros povos, é realmente uma tarefa civilizatória no sentido de auxiliar no desenvolvimento material desses povos, principalmente porque a Índia, ela se preocupou muito com a questão espiritual, se preocupou muito com a meditação, com construir seus deuses, seus templos, mas se deixou também levar por equívocos, construindo o sistema de castas, como já foi dito em outro vídeo, que veio prejudicar o seu desenvolvimento espiritual e veio prejudicar a nação inteira com esse sistema de castas, que é uma forma de fazer com que as classes sociais ficassem estagnadas e muitas pessoas, como os Dalits, os párias, os pobres da Índia, fossem massacrados por esse conceito errôneo religioso que a Índia construiu. E por isso a Índia criou causas que as futuras gerações tiveram que enfrentar muito sofrimento e dor para resgatá-las, sendo estes que estão em processo de dor e sofrimento, reencarnação daqueles que mesmo criaram essa causa. E nós vimos isso em outros vídeos. Mas hoje aqui nós vamos resgatar essa questão espiritual, não só da Inglaterra, como também da Índia. Se nós pegarmos o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, nós vamos ver um trecho que ele mostra que as sociedades europeias, elas são ali receptoras de antigas almas que viveram em outros períodos. E que a Inglaterra tem ali, da sua construção civilizatória, espíritos oriundos de outros períodos que a humanidade fez grandes realizações, mas também criou grandes causas. Segundo Emmanuel, no seu livro, a Inglaterra, ela recebe os espíritos oriundos do Império Romano. Lá naquele momento em que a Inglaterra se coloca na construção do seu parlamento, muitos daqueles espíritos que foram antes partícipes do Senado romano, construtor das leis de Roma, não é? Que o Império Romano é praticamente o pai do direito da humanidade. O direito até hoje nós bebemos muito nas águas do direito romano. Então esse mesmo grupo que constrói lá em Roma o direito romano reencarna na Inglaterra e faz com que o parlamento inglês seja instituído e seja uma referência muito grande para a Europa, para o mundo inteiro. Então os europeus, eles têm também os seus resgates históricos. E nesse momento a Inglaterra tem a missão de levar à indústria, esse desenvolvimento industrial, como levou para a Índia. A gente não pode negar que ele levou vias férreas, pontes, melhorou as cidades, não é? Fez com que as cidades trouxessem mais mobilidade. As pessoas antes que andavam a pé, longas trajetórias, agora podem sair de uma cidade para outra de ferrovias. Vai modificando esse cenário que está assim muito ligado ao subdesenvolvimento, porque a Índia não ligou para desenvolver as cidades. Nós sabemos que a Índia até hoje tem problemas seríssimos de poluição, de falta de higiene. Então a Índia não se preocupou com esses fatores. A Inglaterra vem agora trazer essas referências que são necessárias para os indianos. E os indianos também trazem para a Índia uma reflexão espiritual, porque a espiritualidade da Índia, sendo muito grande, muito profunda, ela pode auxiliar aos ingleses uma reflexão sobre o seu evangelho, que foi escamoteado pelos interesses,
pelos o interesse de poder, que nós sabemos que a Igreja Católica deformou o cristianismo original, fazendo com que os europeus se afastassem do verdadeiro sentido cósmico da religiosidade trazida por Jesus. Sentido este que abrange para além das fronteiras do planeta Terra e para além das fronteiras culturais das nossas construções mundanas. Porque o Evangelho ele é muito maior do que se apresenta nos seus dogmas e rituais religiosos. É muito mais amplo e mais profundo, porque Jesus veio para os doentes, para os sofredores. E quando os europeus entram na Índia com interesse de cristianizar os indianos, ela vem com aquela pegada equivocada, querendo fazer com que o cristianismo sirva de material para a dominação. E aí cai num grande erro. Vamos ver como Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, fala sobre esse equívoco do cristianismo europeu. Aqui na página 201 do livro A Caminho da Luz, nós vamos ver uma crítica pesada que Emmanuel faz sobre o cristianismo construído na Europa. Vejam só como é importante a gente fazer essa reflexão, porque nós precisamos rever nossos conceitos cristãos. Nós temos que olhar para nós, o que foi que construímos com esse cristianismo. E precisamos repensar esse cristianismo para que agora, na entrada da transição planetária no terceiro milênio, possamos adentrar esse século de luz com um cristianismo redivivo. Então vamos ver a crítica que Emmanuel faz aqui sobre o cristianismo na Europa. Olha aqui aspas para o Emmanuel. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Tá vendo aí, ó? Ficou muito longe do cristianismo. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. Tá vendo? Ele falando aqui que a civilização utilizou de todas as formas de dor, de tortura, de matança para se dizer cristã. Aí ele continua, a Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Então ele coloca aqui duramente sobre essa questão da Europa não ter se cristianizado. Porque quando a gente faz uma crítica à Igreja Católica, nós não estamos fazendo essa crítica a Jesus nem às suas leis. Como eu disse para você, Jesus veio para os doentes, para os sofredores, para auxiliar aqueles que precisam de perdão e precisam de caminhar com a luz do Cristo. E nós não fizemos isso. Ao contrário, a Inglaterra utiliza o nome de Jesus mais uma vez para espoliar, para maltratar, para interferir na política dos outros. Com essa falsa teoria de cristianizar e de civilizar. Então aqui nós vemos aqui a Companhia das Índias Orientais, sendo essa representante da coroa, a entrar na Índia, não é? E a influenciar muitos povos, fazendo com que a Índia se torne massacrada de joelhos diante do poderio da Inglaterra. E o que ocorre também nesse período é que a Índia sofre uma seca, sofre um período de grande calor, como que nós conhecemos como El Niño na atualidade, e a fome no interior aumenta muito na medida em que a Inglaterra coloca sua indústria têxtil a funcionar dentro da Índia. Ela quebra o comércio de seda e o comércio de algodão, que a indústria da Índia, que era anteriormente a Inglaterra ainda muito incipiente, muitas coisas eram feitas de forma artesanal. A entrada das indústrias têxteis na Inglaterra vai fazer com que
quebre o comércio inglês de tecidos e que as pessoas que moravam no interior migrem para os grandes centros, porque vai se tornando cada vez mais difícil viver no interior, já que a agricultura de subsistência vai sendo substituída aos poucos por grandes plantações de algodão, por grandes plantações de ópio, inclusive, de papoula, que vai servir como produção de ópio a ser vendida na China posteriormente e que a Índia vai produzir. Então, existe uma migração para os grandes centros, porque houve aí uma industrialização, tal qual foi feita nos próprios territórios ingleses, e as populações migram para os grandes centros e a fome e a miséria aumenta muito, porque os camponeses vão trabalhar nas indústrias, os artesãos vão sair das antigas pequenas fábricas para aumentar as fileiras do proletariado nos grandes centros da Índia, tal qual fizeram os ingleses nos seus territórios. E a Índia vai ficando cada vez mais refém dos ingleses, não é? Muitas vezes existe uma insatisfação muito grande porque a cultura é violentada. Nós sabemos que existem a divisão de castas na Índia e muitas vezes nas indústrias vão se misturando as castas. Isso vai violentando a percepção religiosa dos hindus. Inclusive os ingleses formam um exército com pessoas da Índia, que é o exército conhecido como, os soldados são conhecidos como cipaios, que são indianos a serviço da Inglaterra, que obedecem à Companhia das Índias Orientais. Veja só, uma companhia comercial com um grande exército, né? Exército que defende os ideais da Inglaterra em detrimento aos interesses dos indianos e muitas vezes tem que agir contra o próprio irmão para defender interesses dos ingleses e das elites que estão de mãos dadas com os ingleses neste momento, fazendo com que os pobres fiquem cada vez mais massacrados. A fome e a miséria no interior são terríveis e morrem aos milhares. Existem imagens de pessoas esquálidas, muito magras, morrendo de fome nesse período, que é muito triste a gente observar que a Índia aqui, aos milhares, vão morrer pessoas, famílias inteiras, de fome e de miséria, enquanto os ingleses consideram que essa morte, essa violência é uma causa natural, fruto da seleção natural, porque eles bebem lá na teoria do darwinismo social e eles acham necessário diminuir a população da Índia, já que a Índia tem uma população muito grande que causa uns problemas sociais. E até hoje a gente vê essas teorias de extermínio da população para garantir a sociedade mais igual, uma sociedade com mais oportunidades, pessoas que defendem o aborto, que defendem a matança de crianças e de pessoas pobres para a defesa dos seus interesses econômicos. Nós vamos ver aí esse equívoco enorme acontecendo e, infelizmente, criando causas que lá no século XX vão aparecer com uma tragédia na Europa, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e que esses povos que agora causam sofrimento e dor aos povos da Ásia vão ter que resgatar espiritualmente. E aí nós vamos ter a Guerra dos Cipaios. Os cipaios, esses soldados que servem à Inglaterra, vão se rebelar muito por causa da opressão que sofrem, né, por causa dos momentos que têm que atacar seus semelhantes e também por causas religiosas, porque existem lá uns cartuchos de armas que são utilizadas como material de limpeza dos cartuchos, de manutenção da máquina das armas, uma gordura animal de vaca e de porco.
E nós sabemos que os indianos são grupos não só de hindus que consideram a vaca sagrada por causa do seu simbolismo religioso, como também muçulmanos que consideram o porco também um animal sagrado. E aí este fato vai ser o estopim dessa guerra dos cipaios, e nós vamos assistir a muitas e muitas batalhas causando mortes aos milhares das populações das cidades que ficam aí nesse território belicoso, que vão ser palco de grande luta dos cipaios contra os ingleses. Os cipaios, no entanto, são massacrados pelos ingleses porque a sua força bélica é muito maior. Os ingleses conseguem bater os cipaios, mas essa guerra dos cipaios passa a ser considerada a primeira luta de independência da Índia contra a Inglaterra. E após esse período dessa guerra dos cipaios, nós vamos ver a Inglaterra afastar a Companhia das Índias Orientais do comando da Índia e passa ela mesma a atuar como imperatriz, não é? A Rainha Vitória é considerada a imperatriz da Índia. Ela vai ser coroada na Índia numa festa muito grande, com muitos convidados, num banquete muito grande, que fica inclusive muito feio, porque ostenta tanta riqueza diante da pobreza e da matança dos jovens e das famílias indianas que estão sofrendo tanto de fome nesse momento. Então a Rainha Vitória é coroada imperatriz da Índia, e a Índia é considerada a joia mais rara da coroa britânica, porque a Índia deixou um legado econômico muito grande. Foi muito lucrativo para a Inglaterra dominar a Índia, e as libras esterlinas jorraram nos cofres ingleses, fazendo com que futuramente a Índia continuasse sendo essa lucrativa colônia, não é? E também a China e a Oceania vão também sofrer essa influência inglesa nos próximos anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. A Índia somente vai ficar independente no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com a atuação do Mahatma Gandhi, que vai fazer uma revolução muito importante para a história da humanidade. Mas isso nós vamos falar em um outro vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e principalmente se inscreve no canal. Até mais!